Estabelecer metas para crescer, campanha de 2023, quase no final, mês 10, vamos falar de ser flexível. A gente começou hoje falando aqui, a gente vai deixar o vídeo disponível aí da ponte Rio-Niterói, né, que balançava demais, né, foram feitos alguns ajustes aí há quase 20 anos, né, e claro, ela ainda balança, imagino que, né, todos já tenham ouvido aí o termo, né, balança mas não cai, porque se não balançar, ela racha e cai, né? Então no vídeo dá para entender um pouco isso, essa necessidade da ponte ser flexível para não rachar e não cair com o movimento que vem em cima dela. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor a necessidade, né, de ser flexível, né, para maiores conquistas, para adaptação, são palavras diferentes, a gente vai também entender isso melhor, né? Então a necessidade de se ajustar a diferentes contextos, situações para alcançar, né, melhores resultados e também os cuidados que a gente precisa ter, né, com o excesso aí de flexibilidade, de maleabilidade, tá bom? Então, começando aí pelo conceito da palavra, né, ser flexível é ser maleável, né, se mover com facilidade, com agilidade, ter fácil manuseio. Se a gente for imaginar um galinho, né, de planta seco e a gente falar, vamos trançar esse galinho, se ele for seco a gente vai ter muita dificuldade, provavelmente ele vai rachar, vai quebrar. Agora, se a gente pegar um galinho verde, né, molezinho, né, maleável, a gente consegue fazer uma trancinha que inclusive consegue, né, sustentar algum outro tipo de coisa, né, consegue criar uma força, né, para amarrar ou segurar algo, o que o galho seco, por exemplo, não consegue, né? Então tá aí uma qualidade, né, do maleável, tá? Se a gente pensar em qualidade de vida, né, flexibilidade é a capacidade que a gente tem de se adaptar às mudanças. A gente nem sempre controla as mudanças que a gente tem, mas a gente consegue se adaptar a elas sendo flexíveis, né? No corpo humano, né, é importante, né, esse conceito do corpo físico, né? Ele vai sempre estar ligado aí corpo e mente, né? Então a possibilidade de movimentos permitindo maior amplitude de movimentos, né? Então quanto mais eu consigo, né, me alongar, ser flexível, mais amplos meus movimentos. A mesma coisa quando eu falo de flexibilidade emocional, né, dos meus sentimentos, quando eu falo também de flexibilidade cognitiva dos meus pensamentos, das soluções práticas para as coisas. Quanto mais flexibilidade eu tenho, mais criatividade para soluções eu tenho, mais eu amplio aí meus movimentos diante da vida, né? Então, e no trabalho também, né, quando a gente está falando aí do corporativo, se adaptar às mudanças, sejam elas programadas, sejam elas repentinas, né, sejam elas determinadas por nós mesmos, sejam elas vindas de fora. Quanto mais a gente tem flexibilidade, melhor a gente consegue se adaptar a essas mudanças do mundo corporativo. E qual que é a importância de ser flexível, né? A flexibilidade, ela permite a gente ter mais segurança e assertividade nas decisões. Ou seja, quando a gente sabe que a gente consegue ajustar, né, diante de problemas, de dificuldades, né, de contrariedades, a gente tá mais seguro, né, de que a gente vai conseguir lidar com as questões que vêm. Nem tudo, né, apesar da gente se planejar, isso, né, de extrema necessidade, não é porque a gente consegue ser flexível e se adaptar que a gente não vai planejar as coisas, né, mas é importante a gente estar seguro de que a gente consegue lidar com as adversidades que aparecem quando a gente planeja iniciar algo, porque se a gente for pensar que a gente não consegue se ajustar, a gente dificilmente vai conseguir começar alguma coisa, né? Adaptação rápida e eficaz aí a diferentes situações e em diferentes contextos, né? Então, quanto mais flexível eu sou, mais repertório eu crio para lidar com situações, né, adversas, para lidar com problemas, mais às vezes e até melhores, né, condições, oportunidades eu crio, né, para lidar com o que aparece, um repertório melhor para da próxima vez que eu for criar, planejar algo, né, eu também já sei o que pode dar errado e melhores soluções, porque eu fui flexível também no meu passado, né, e criei condições, soluções melhores que da próxima vez eu posso inclusive usar como prevenção em situações seguintes, né. Evita então também dificuldades aí, frustrações futuras. Eu posso ter isso também então como uma
vantagem competitiva, seja pessoal, seja profissional, né? Quanto mais flexível eu sou, mais maleável, mais eu me adapto a diversas situações, contextos, pessoas, né? Então melhor eu vou me comunicar, melhor eu vou transitar em diversos contextos e situações, mais condições eu tenho para conseguir aí o que eu preciso, né? Para sobreviver e mais que isso, né? Para viver. Desde coisas simples que eu possa precisar até coisas mais complexas que eu possa precisar, querer e negociar, né? Quanto melhor o meu repertório, quanto mais eu me ajusto, me adapto, né? Mais pessoas, situações, contextos eu posso acessar aí também a meu favor. Tá? Então isso tudo, né, esse repertório todo vai reduzir meu estresse, sabendo que eu posso contar com o conhecimento que eu tenho, né, com a minha capacidade de me ajustar, aumenta a minha confiança, né, então eu posso iniciar minhas coisas com um plano inicial, que eu sei que eu consigo, né, me ajustar com a flexibilidade depois. Cria maior resiliência, né, a ponto de às vezes a gente nem perceber alguns problemas, mas quando a gente percebe, a gente lida e volta, né, ao formato normal sem estar tão machucado. Melhora a criatividade, né, tal qual o conceito físico, né, que a gente falou do alongamento, né, para ser maleável, para amplitude de movimento. Quanto mais a gente exercita a flexibilidade cognitiva, né, melhor a gente vai ficando, né, mais criativa a gente vai ficando. Tudo isso, claro, levando a um maior sucesso profissional e, claro, pessoal também, a gente faz esse paralelo. Então são características aí das pessoas flexíveis, né? Adaptabilidade, né? Então pessoas flexíveis, elas se adaptam melhor. São palavras que são aí complementares, conceitos complementares, né? Mas não é a mesma coisa. Então, né, eu sou flexível, eu sou maleável o suficiente para me adaptar, para me ajustar, né, o máximo possível aí de pessoas, de situações, de contextos, tá? Lembrando, né, que se adaptar a situações diferentes, né, não é também aceitar tudo. Senão a gente passa, né, até a ideia aí de eu me adapto a tudo e eu passo a aceitar situações que não estão legais e não mudar essas situações. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Se adaptar é realmente, né, se ajustar a coisas que são necessárias, se ajustar para um melhor resultado que a gente busca. Resiliência também é uma característica, né? Então, quanto melhor, quanto mais flexível eu sou com as coisas, então melhor eu consigo lidar com a dor que algumas coisas podem me causar e mais rapidamente eu volto para o meu estado normal, né? Com mais autoconfiança, com mais segurança e com menos dor. O alcance das ações é muito maior, então quanto mais flexível eu sou, né, menos rígida eu sou, né, então mais contextos, mais pessoas, mais condições eu posso acessar, né, então minhas ações vão alcançar muito mais resultados, né. E a criatividade também, né, quanto mais eu exercitar com flexibilidade, mais soluções, maior o repertório, né, e menos problemas eu vou ter aí, ou melhor eu vou conseguir enfrentá-los. E alguns cuidados que a gente precisa ter, né, para a flexibilidade ser sempre uma qualidade, não um problema na vida da gente. Então, cuidado aí para a flexibilidade não se tornar falta de foco, né? Do que a gente está falando aí? A gente, de repente, ser tão flexível com as coisas que a gente se perca delas, né? Então, a gente abre mão de uma coisinha aqui, flexibiliza outra coisinha ali, né? Flexibiliza para uma outra pessoa aqui e quando a gente vê, a gente já nem sabe mais o que a gente estava fazendo, como, por quê, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí a não flexibilizar tanto que a gente perca aí as referências, né? Do que é importante, dos nossos propósitos. Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. Outro ponto aí, cuidado com a indecisão, né? Se a gente flexibiliza demais, cria possibilidades demais, a gente também acaba tendo dificuldade de decidir, então, né, de todas as opções que a gente criou, qual escolher. Então é importante, se a gente, né, tem um problema, tem diversos tipos de solução aí que a gente pode flexibilizar, conseguir priorizar aí, né, quais são as melhores e afunilando até escolher uma, porque se a gente abre demais o processo, flexibiliza demais, a gente acaba, né, não conseguindo escolher nenhuma opção, a gente acaba não andando, né, com as coisas que a gente precisa.
a falta de direção. Então, quando a gente fala em flexibilidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Flexibilizar algo precisa ser um plano B. Então, quando a gente inicia algo, a gente precisa ter um plano A, precisa ter um planejamento, precisa ter um objetivo claro e diante aí das dificuldades, das adversidades, né, das coisas que vão aparecendo, a gente vai sendo flexível, mas a gente precisa ter um caminho aí pré-determinado, senão a gente está simplesmente improvisando um monte de coisa, né, tá se desgastando e não está fazendo as coisas da maneira mais eficiente possível, não está fazendo com o melhor custo-benefício, está desperdiçando diversos recursos aí, tempo, dinheiro, né, todo o nosso emocional, né, a nossa energia física. Então é importante a gente ter um plano, é importante a gente ter objetivos claros e usar, né, a flexibilidade, né, ser maleável para as questões que surjam e que a gente precise se adaptar. E outro cuidado aí que a gente precisa ter é o risco aí, né, se cuidar para não se adaptar demais a ponto de perder a excelência, né, que é aquele exagero na aceitação de, isso não tá funcionando, mas tudo bem, eu me adapto, né, isso aqui não tá legal, mas eu me adapto, esse contexto não tá bom, essa pessoa não tá legal, esse equipamento não tá bom e eu me adapto tanto que isso vai trazer uma queda na qualidade de quem eu sou, do que eu faço, de todo o meu propósito, né? Então a gente tem que tomar um cuidado aí, né, para adaptação também, né? Alguns ajustes precisam ser temporários, né? Então eu posso ser flexível em algum momento, né, mas eu não posso deixar a qualidade do que eu faço, a minha excelência cair por causa disso. Tá? Então são esses os cuidados que a gente precisa ter para que flexibilidade continue sendo uma qualidade, né, e não prejudique o nosso desempenho. E finalizando aí, né, a gente cuidar da interdependência. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente veio falando aí, né, através dos pontos que a gente tratou, de alguns tipos de flexibilidade que elas caminham juntas, né, e eu vou falar, né, da flexibilidade física, da mental e da emocional como um exemplo, né? Vamos dizer que a gente resolveu construir, né, um banquinho aí no final de semana, né? E a gente precisou de uma disponibilidade física para fazer isso. O banquinho deu errado, era uma coisa até que parecia simples, mas não saiu como eu queria. Então eu tive um desgaste físico, né, porque eu vou precisar fazer novamente, eu preciso daquele banquinho. Então eu preciso de flexibilidade, né, de uma nova energia para fazer aquilo. Eu preciso ser flexível no sentido de eu tinha uma certa disposição de energia para fazer aquilo, eu vou precisar, né, de talvez o dobro de energia para fazer aquilo. Então eu preciso ser flexível, né, fisicamente. Preciso ser flexível mentalmente, ou seja, aquela forma que eu fiz não deu certo. Eu preciso repensar uma forma eficaz de fazer aquilo. E emocionalmente, né, porque aquela altura que deu errado e eu estava com uma expectativa super positiva, eu já tô me achando super incapaz, já tô super chateada que aquilo não deu certo, né? Então é importante que eu entenda que se eu refizer o plano, né, eu tenho sim capacidade de fazer aquilo, né, então eu preciso acreditar em mim emocionalmente, então flexibilidade emocional, entender o meu sentimento, né, ser flexível com isso para entender que eu posso ser flexível também mentalmente, refazer o plano prático, né, isso vai me gerar inclusive flexibilidade física, né, então uma força a mais aí para que eu consiga finalmente colocar em prática, construir o que eu quero. Então um exemplo aí, né, que pode figurar essa interdependência de como no dia a dia, até mesmo sem a gente perceber, caminham juntos aí nossa flexibilidade, né, física, emocional e cognitiva, e quanto a gente precisa dessas três alinhadas, né, para gerar nossas conquistas. É isso, né? O Rio, ele atinge aí os objetivos porque ele aprendeu a contornar os obstáculos. A mesma coisa com a gente, né? Se a gente não aprender a ser flexível, contornar os obstáculos, seremos represas. Eu acho que a gente não quer, né? De vez em quando a gente represa um pouquinho, né? Fica um pouquinho parado, tem momentos de descansos, mas o que a gente quer mesmo é sair como um rio aí andando, conhecendo a vida, vendo coisas, fazendo novas conquistas, mas para isso a gente precisa ser flexível para desviar dos obstáculos, né? Então, sejamos rios também.